Amém, meus queridos irmãos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua e sobre a minha vida, no nome de Jesus. Queridos, o meu nome é Gabriel, sou seminarista do Instituto de Teologia Gamaliel e eu estou alegre, eu estou muito feliz, pois mais uma noite Cristo Jesus tem me dado para poder, a oportunidade de poder estar compartilhando mais uma reflexão, mais uma palavra maravilhosa da palavra dele com todos os irmãos. Queridos, hoje Cristo Jesus tem colocado no meu coração uma palavra específica, algo para nós guardarmos na nossa mente e, se conseguirmos não só guardá-la na nossa mente, mas colocá-la em prática, mudará toda a nossa história. Se eu fosse colocar um título para a mensagem de hoje, eu colocaria o seguinte: aonde está o teu olhar? Cristo Jesus, no momento que estamos passando agora, esse momento de crise, esse momento de coronavírus, onde esse vírus está apavorando muitas pessoas, Cristo Jesus colocou no meu coração esta palavra: aonde está o olhar do meu povo? Aonde está a visão? Aonde está o objetivo? Aonde está o nosso olhar? Queridos, as pessoas aí fora estão apavoradas por causa desse vírus. E eu vejo muitos cristãos apavorados por causa disso. E, queridos irmãos, isso tudo é uma estratégia de Satanás para estar tirando o nosso foco da presença de Deus. O foco do cristão, o olhar do cristão tem que estar em Jesus. O olhar do cristão tem que estar nas coisas de Jesus, na presença de Deus. Tem que estar todo dia, estar trabalhando cada dia mais para estar se achegando mais perto da presença de Deus. Mas, queridos irmãos, muitas vezes mudamos o nosso olhar e olhamos para qualquer outra coisa, a não ser a presença do Senhor. Queridos, vamos entrar na palavra. A palavra ela fica no livro de Atos, livro escrito por Lucas. Livro de Atos, capítulo 3. Vamos ler somente 2 versículos para não nos estendermos na leitura. Atos, capítulo 3, versículo 4 e o 5 somente. Diz assim: os dois olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. O coxo prestou atenção neles, esperando alguma esmola. Queridos irmãos, eu não preciso me estender na leitura, pois eu tenho certeza que todos os queridos irmãos que estão me ouvindo já ouviu falar sobre o coxo da Porta Formosa. Atos capítulo 3 vai nos contar a história de um homem coxo que ficava todo dia, ele era colocado na porta do templo chamada Formosa. Templo esse que era lugar de adoração e glorificação da presença de Deus. Templo esse que servia para adorar e glorificar Jesus. Só que esse homem ele era colocado todo dia na porta do templo. Queridos irmãos, essa palavra ela é cheia de mistérios. Ela é cheia de revelações maravilhosas da presença de Deus. Mas hoje, especificamente nesta noite, neste vídeo, eu quero estar dando referência a algo, a uma ação que esse homem teve que mudou totalmente a história dele. A ação da mudança de olhar. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro e João, eles saíram das suas casas e foram indo até o templo chamado Formosa. Eles foram até o templo fazer as suas orações matinais. Esses dois homens, esses dois discípulos, no livro de Atos, queridos, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha se ascendido ao céu, ou seja, ele já tinha ido para o céu. Os discípulos já tinham sido discipulados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro e João, eles vão na hora nona, eles vão ao templo adorar e glorificar o nome de Deus. Chegando no templo, eles se deparam com uma situação complicada.
eles se deparam com uma situação que à primeira vista era uma situação irreversível. Era uma situação difícil, era uma situação de morte. Um homem com uma deformidade nas pernas. Um homem que não conseguia andar, ele não conseguia se locomover. E por esse motivo ele tinha sim uma vida de miséria. Ele era colocado todo dia na porta do templo para fazer uma coisa só: mendigar. Ele era colocado todo dia na porta do templo chamada Formosa para estar fazendo um ato somente: mendigar o pão. E todo dia ele esperava algo de material. Todo dia ele esperava um dinheiro das pessoas que entravam no templo. E ele recebia esse dinheiro. Porque se não recebesse, ele não ficaria ali. Porque se ele não recebesse dinheiro, ele não ficaria. Só que o que aquele homem não sabia é que daquele dia especificamente, ele não receberia dinheiro algum daquele homem chamado Pedro, mas receberia algo muito melhor. Na verdade, ele recebeu duas coisas maravilhosas. Primeiramente, a cura, e depois, ele sabia que existia um Deus poderoso. Pedro, chegando lá, ele se depara com aquela situação. Pedro, sendo um homem de Deus e um homem ousado, ele olha e dá uma ordem para aquele homem coxo. Antes de ser curado, Pedro dá uma ordem àquele homem: ei, querido, mude o seu olhar. Olhe para nós. Pedro diz: olhe para nós. Quando Pedro dá essa ordem para aquele homem que estava no chão, ele foi obrigado a estar olhando para cima. Queridos irmãos, hoje em dia, nesta noite, Cristo Jesus está falando para cada um de nós: ei, muda o seu olhar. O seu olhar, a sua provisão, a sua bênção não vai vir de baixo. A sua provisão e a sua bênção vai vir de cima. Pedro estava obrigando aquele homem a estar mudando o seu foco. O foco daquele homem era na terra. O foco daquele homem era nas coisas terrenas. Era somente na doença, somente na dificuldade que ele tinha. Quando Pedro dá esta ordem para ele olhar para cima, Pedro está dizendo para ele: ei, querido, a sua cura, a sua provisão, a sua bênção não vai vir de baixo. A sua bênção, a sua provisão, a sua cura vai vir de cima. Porque acima de nós está Cristo Jesus. E hoje em dia, hoje, nesta noite, Cristo Jesus dá uma ordem para cada um de nós: olhe para cima. Olhe para cima. Esqueça coronavírus, esqueça doença, esqueça dificuldade, esqueça crise, esqueça tudo. Queridos irmãos, o nosso foco tem que estar na presença de Deus. O nosso foco tem que estar em Jesus. O nosso foco tem que estar lá em cima. O nosso esforço todo dia tem que estar em buscar as coisas de Deus. Queridos, esta palavra é algo específico para corações nesta noite. Para de olhar para baixo. Para de olhar para o problema e para a dificuldade. Se o seu olhar estiver em problema e dificuldade, você não vai conseguir caminhar. Você não vai conseguir viver. Vai sempre estar olhando para problema e dificuldade e não vai conseguir prosseguir para o alvo. E o alvo é Jesus. Querido, não procure a bênção e a vitória em pessoas. Procure a bênção e a vitória em quem resolve, que é o Senhor Jesus Cristo. Ei, mude o seu olhar, que a sua vida mudará também. Eu não vou estar me estendendo e eu já quero estar fechando a Bíblia Sagrada e eu quero agradecer a oportunidade. E queridos, esta é a palavra: olhe para cima, mude o seu olhar, olha para Jesus, olha somente para Ele, porque é dele que vem a sua cura e a sua bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, em nome de Jesus.